Sejam bem-vindos à videoaula Como gerir melhor o contrato de trabalho dos seus empregados. O meu nome é Marcos Alencar, eu sou um advogado trabalhista militante, já tenho uma experiência de mais de 20 anos nesse segmento do direito, sou também autor do blog jurídico www.marcosalencar.com.br, que é um blog, eu reputo de um jurídico light. Por quê? Porque qualquer cidadão que acessá-lo, não só aqueles que trabalham com o direito do trabalho, vão ter noção do que nós estamos debatendo, das ideias que estamos plantando e dos assuntos, das novidades trabalhistas que estamos trazendo para a população em geral. Quando nós abordamos a questão trabalhista, e aí eu quero passar essa imagem para os senhores, encarem o trabalhismo não apenas aquela relação da carteira assinada que todo mundo conhece, mas também a prestação de serviço, que dou como exemplo a questão da diarista, o autônomo, o contrato de parceria, enfim, aonde existir capital e trabalho, vamos encarar como uma relação de trabalho. Relação de emprego é que é aquela de carteira assinada. E a relação de trabalho é essa coisa mais ampla que eu acabei de falar aqui para vocês. Nós vamos agora fazer uma viagem sobre o que iremos abordar nessa videoaula. Eu acho isso muito importante, porque às vezes eu frequento algumas palestras, ou aulas também, e fico meio que perdido sem saber o que é que a pessoa que está ministrando a palestra, o palestrante, ou o professor, no caso de uma aula, quais são os pontos que ele vai abordar? Quais são aqueles pontos que me trazem maior interesse, que despertam mais a minha atenção? Então, para que isso não ocorra aqui, nós vamos fazer um apanhado dos tópicos principais que iremos abordar. Como o objetivo da nossa videoaula é a gestão do contrato de trabalho, pelo empregador principalmente, mas também pelo preposto do empregador, pelo gestor, por um gerente, o encarregado, todas aquelas pessoas que estão na chefia, na condução de subordinados, em uma certa quantidade. Então, os tópicos básicos. Primeiro, a seleção. O segundo tópico é a contratação. Depois dele, nós vamos abordar a formalização. Muita gente se engana nas relações de emprego, principalmente, aquela de carteira assinada, por achar que é na formalização, no momento da escrita, da assinatura, que ela inicia. E não é bem assim. O direito do trabalho, e aí, de novo, abrindo parênteses na questão do direito do empregado, ela inicia em sintonia com um princípio, que é o princípio da realidade. Então, ela se inicia no fato, na realidade da relação. Essa formalização escrita vem posteriormente. O próximo tópico que iremos abordar, depois desses três que eu mencionei para vocês, é a condução do contrato. Esse será o mais longo. Como conduzir o contrato por um rumo, por um caminho, por uma rota segura, sem turbulências, sem desconfianças, sem a questão do assédio e com a máxima produtividade que se espera na hora que se contrata o empregado. E, por fim, aquele momento que não é um momento feliz para ninguém, mesmo numa hipótese de decisão recíproca, é o tópico da rescisão contratual. Nós vamos abordar o pedido de demissão, vamos abordar a demissão sem justa causa, a demissão por justa causa e a rescisão indireta. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. O nosso objetivo não é passar para os senhores uma bagagem jurídica, uma bagagem advocatícia, vamos apelidar assim, mas uma visão macro e, em alguns momentos, micro de gestão. O meu objetivo é trazer a minha experiência doutrinária, a minha experiência científica para o dia a dia que os senhores enfrentam nas organizações que representam, que fazem parte. Então, esse é o meu maior objetivo aqui e espero corresponder. Então, vamos em frente. A questão da seleção. Esse é um tópico que eu reputo
muito esquecido por alguns gestores. Vou chamar de gestores, porque o nosso público-alvo aqui, a camada que nós queremos atingir, é do gerente, é do encarregado, é do supervisor, é do dono de uma pequena empresa, que ele mesmo faz tudo na empresa. Então, vamos lá. A seleção do candidato é a mesma coisa da seleção de uma semente. Imagine o agricultor, 2 agricultores, vamos trabalhar com essa ideia, vizinhos até. Então existe aquele agricultor que não teve pressa em semear, que não se precipitou, que estudou todo aquele solo e qual as necessidades dele e qual seria a melhor cultura para se praticar naquele solo. Em contrapartida, o outro agricultor foi apressado, semeou ligeiro porque não queria perder as chuvas. Escolher a semente, isso não é necessário. Eu quero é que meu plantio cresça o mais rápido possível. Seguindo ao longo desse exemplo, nós vamos nos deparar com as 2 propriedades, com as hortas, com o plantio, com o futuro cultivo, em pleno vapor. Agora, não tenha dúvida que aquele agricultor que foi o mais cauteloso, que selecionou melhor a semente, ele terá uma maior qualidade do seu produto, em todos os aspectos. Não só no momento do plantio, como também no momento da colheita, porque vai ser uma lavoura mais resistente, até mais adequada, foi mais estudada, e a sequência será melhor do que a do seu vizinho. Isso é aquela máxima que todo mundo conhece. Pau que nasce torto, morre torto. Então, fazendo esse paralelo, e eu tenho um objetivo em fazer isso, eu quero que os senhores saiam daqui gravando esses exemplos e associando as etapas que nós vamos abordar, para que os senhores não esqueçam delas. A seleção é a mesma coisa de uma semente. Então, é um plantio. Você vai captar uma pessoa no mercado de trabalho e vai plantar essa pessoa na organização empresarial. E qual é o primeiro passo dessa seleção? Bem, o primeiro passo é você, gestor, saber o que quer. Muitos estão olhando para mim agora com uma cara de espanto. Será que eu não sei o que eu quero? Eu acredito que não. Quando o assunto for a contratação de uma pessoa. Por quê? Porque se queima uma etapa rotineiramente nas empresas, que é a construção do perfil de quem se quer contratar. E como é que eu faço isso? Alguns de vocês aqui podem estar se perguntando. É muito simples. Vamos montar o empregado ideal que nós queremos contratar. A idade, o conhecimento técnico, o grau de instrução, o nível salarial que ele estará satisfeito recebendo, a carga horária que ele estará disponível a cumprir, as perspectivas que ele tem de futuro, se alinham com as perspectivas de crescimento da organização empresarial e por aí vai. Eu não quero aqui dar mais exemplos, porque eu quero deixar esse tema livre para os senhores. Então, construam esse candidato virtual. Faça de conta que o seu sonho vai se tornar realidade facilmente. E pense olhando para as nuvens. Após construir esse perfil, qual o próximo passo? Vamos submeter esse nosso perfil ao crivo de especialistas. Mas o que é isso? Crivo de especialistas? Será que isso não é burocrático? Não vai demorar? Vamos abrir um parênteses e vamos nos lembrar dos agricultores. Existe o agricultor apressado e existe o agricultor que busca qualidade. Se algum dos senhores estão aqui atrás de pressa, de rapidez, lamento informar, mas vocês estão no lugar errado. Nós aqui estamos passando um know-how, uma expertise que visa orientá-los a escolher os melhores, a ter um grupo de trabalho de maior qualidade. Mas, continuando, submeta ao crivo de especialistas. Se ele é da área de engenharia,
peça a opinião dos engenheiros, até de pessoas que estão fora da organização empresarial. Se é da área jurídica, peça a orientação de advogados, da área médica e por aí vai. Então, montado esse perfil, qual o próximo passo? Buscar um candidato, uma pessoa no mercado que se adeque àquilo que se foi construído, aquele protótipo. Então, veja que coisa fácil e tranquila você, gestor, passa a ter em mãos. Você tem um perfil montado, esse perfil já foi passado pelo crivo de vários especialistas, ele já está referendado, e você pegou aquele, vamos imaginar, outra associação, o Oscar, aquele bonequinho dourado, né, de ouro. Então você pegou aquele Oscar e o que é que fez? Entregou para vários auxiliares seus e disse, olha, tá vendo? É isso aqui que eu quero. Busque no mercado e traga para mim alguém que se associe a isso. Você pode multiplicar essa busca do candidato ideal. É como a história do sapatinho de cristal. Você tem um sapato, então é só encontrar o pé que se adeque a ele. Mas vamos lá, continuando. Então, encontramos alguns candidatos que aparentam relação com o perfil ideal. E agora o que fazer? Eu já montei o perfil, já submeti ao crivo de especialistas, estou tranquilo, entreguei para meus, deleguei, e agora pronto, é só esperar que entre por aquela porta o meu tão sonhado assistente. E aí é só trabalhar e vai estar o mundo, todos os meus problemas vai estar resolvido. Ora, não é nada disso. A gestão só está começando. Então, vamos iniciar o processo seletivo. Como? Da forma normal, como muitos empregadores o fazem. Recebimento de currículos, entrevistas. Eu, como gestor, vou ter que entrevistar todos eles? Obviamente que não. Procedimento normal. 10 currículos, selecionou daqueles 10, 3 currículos. 3 candidatos chegaram ao fim da seleção. E aí chega na sua mesa, você que é gestor, ou lá no depósito, para quem é encarregado de depósito, ou no almoxarife, para quem é o almoxarifado, o chefe do almoxarifado, e aí você vai dar uma analisada e pegar o perfil, fazer o comparativo. Será que minha equipe selecionou bem? Normalmente, sim, isso acontece. Mas se você tiver com um ponto de dúvida, o que fazer? Peça todos os currículos. Você tem o perfil e faça uma revisão comparativa dos currículos com o perfil que você criou, aquele que foi passado pelo crivo dos especialistas. Encontrei a pessoa ideal. E agora? O que fazer? Qual é o próximo passo? Eu já delego, mando que o recursos humanos, que o departamento de pessoal assine a carteira? Não. Faça uma entrevista, faça uma longa entrevista, analise o currículo, investigue o passado dessa pessoa e lembre-se, selecionar é muito parecido com comprar. E também considere que você está comprando uma coisa, e aí é até um termo meio que grosseiro, né? Estou comprando um empregado, mas o nosso objetivo aqui é fixar na mente dos senhores esse passo. Então, faça de conta que você está comprando uma coisa que é definitiva. Imagine que o senhor está comprando uma casa, uma propriedade. Então, como é que a gente faz quando vai comprar uma casa, um apartamento, um imóvel, que a gente está apostando todos os nossos recursos naquela compra? Cautela, análise, visita o imóvel de manhã, de tarde, de noite, conversa com a vizinhança, faz uma vistoria total na documentação do imóvel, quem foi que construiu, quais são os projetos que eu posso fazer aqui, o que é que eu posso melhorar. Então, compare esse candidato a isso. É como se fosse uma estrutura, sendo que ele é um ser humano, ele é uma pessoa, mas que ele vai receber investimentos, ele vai lhe proporcionar segurança, lhe proporcionar prazer no seu trabalho. Então, é muito importante
isso. Eu também estou ouvindo a crítica de vocês. Eu sei que muitos vão me falar. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para investir nisso tudo. Ok, não tem problema, module o seu tempo. Se você não pode ser aquele agricultor que passou um ano escolhendo a semente, também não seja aquele que comprou a semente na primeira esquina e plantou. Busque um ponto de equilíbrio. Isso aí, cada um é que vai saber o quanto vale a pena investir. Então, feito isso, a escolha do candidato, a busca de toda essa varredura para que se decida, foi contratado. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu estou dizendo aqui que foi contratado, mas nós ainda vamos abordar mais adiante a formalização, não esqueçam. E agora, o que é que eu vou fazer? Amanhã ele começa. Mais uma vez, vamos se lembrar do agricultor. Você quer ser o agricultor precipitado ou quer ser aquele que teve a melhor qualidade do plantio? Então, antes que esse super candidato, que foi tão bem escolhido e trabalhado essa escolha, assuma o posto de trabalho, você tem que preparar a vaga que ele vai ocupar. E o que é preparar a vaga? Ora, a vaga já está aberta. Basta ele chegar aqui amanhã, se apresentar, fazer o crachá, o registro de ponto, o cartão de ponto, e ele já começa a trabalhar, já tem um computador ali que ele pode usar, mas, não tem, aquele computador não está bom, mas faz o seguinte, ele divide aquele computador, mas lá não tem impressora. Não, mas ele grava no pendrive, eu tenho um pendrive velho aqui, eu empresto para ele, aí ele desce os 2 andares, vai lá embaixo e imprime na sala de Dona Carmen e eu acredito que ela vai resolver. Esse arranjo que eu estou citando aqui a título de exemplo, põe por terra tudo que você fez até agora. Então, nós temos que ser produtivos, operacionais e agir sempre com qualidade. Vamos ao exemplo do produtor, do agricultor. O agricultor escolheu a melhor semente, o melhor solo, preparou o solo, lançou a semente. Na hora de lançar o adubo, o calcário, faz de qualquer jeito. Mas essa época não é bom para isso, está chovendo muito, temos que esperar uma semana. Não, eu já fiz tudo certo, isso aqui não vai trazer nenhum problema. Vai trazer sim. Por quê? Porque esse momento da recepção do candidato na empresa é muito importante. Do mesmo jeito que o gestor escolheu e captou ele no mercado, dessa mesma forma, ele vai sentir-se junto à empresa. Imagine, vamos fazer um exemplo. Vamos para o prático, vamos para uma questão prática. Se coloque no lugar do candidato. Você foi o escolhido. Dentre 50 candidatos, você foi o escolhido. Chegou na empresa feliz da vida para trabalhar. Primeira pergunta: onde é a minha mesa? Não, o marceneiro ainda vai fazer, a gente comprou a mesa, não foi entregue. Tudo bem, não tem problema. Eu preciso de um computador para trabalhar. Não, olha, o senhor vai dividir o computador com aquela senhora, porque esse seu computador não existe, a gente está tentando comprar um computador, mas só vão entregar daqui a 10 dias, o senhor vai dividir naquele computador. Tudo bem, eu vou me adaptar aí. E a minha cadeira? Não, pega uma cadeira lá do refeitório e traz para ele. Isso é uma péssima impressão. Você está jogando um balde de água fria naquele entusiasmo. Vamos para um outro exemplo, uma outra situação. O super candidato chegou na empresa para trabalhar. Senhor Nelson, muito bom dia, olha, ali está a sua mesa. Isso aqui é um notebook que o senhor vai receber da empresa, isso tudo vai ser formalizado. A sua impressora é uma impressora coletiva, mas está ao lado da sua mesa. Se o senhor quiser um café, é aqui. Nós vamos fazer uma palestra rápida para o senhor hoje à tarde de integração, para mostrar como é composta a nossa organização empresarial. A nossa chefe de pessoal já está orientada de que qualquer dificuldade que o senhor tenha, qualquer necessidade, porque o senhor não conhece ainda o dia a dia da empresa, o senhor pode perguntar, pode questionar. Aqui está um telefone celular que o senhor poderá usar, o plano é corporativo. Enfim, é outro ambiente.
Você está recepcionando, está preparando bem a vaga. Então, isso é muito importante. E eu, numa dinâmica dessas, das pessoas que estavam na plateia levantaram a mão e até disseram assim, eu vou mais longe. Eu acho que a vaga ela tem que ser preparada nesses termos e também adequada ao perfil desse super candidato. Então, imagine que o candidato na entrevista, ele disse que ele era canhoto, por exemplo. Ele tinha uma dificuldade com mesa, então já fizeram a arrumação da mesa, já montaram, de vez de botar o gaveteiro do lado de cá, botaram do outro lado, já prevendo isso. Então, é outro clima, é outra relação. E o que é que eu quero contar com toda essa história? Fazendo um fechamento agora. A semente, será que foi bem plantada? Nós tivemos a escolha do perfil, passamos pelo crivo dos especialistas, captamos no mercado, associamos ao perfil, você, que é o chefe, fez a gestão de todo o processo, escolheu, entrevistou, decidiu e está preparando a vaga na medida exata para o perfil desse candidato que você contratou. Eu acredito que essa etapa, se ela for assim, tudo tem a dar certo no contrato de trabalho. E eu digo mais, fazendo uma análise inversa, se algo der errado, não será por conta de alguma falha cometida nessa etapa. Se esse passo a passo for obedecido, for observado. Nós vamos agora passar para um outro ponto, que é o da contratação e formalização. O contrato de trabalho, fazendo associação com o plantio, eu comparo ele ao adubo. O contrato de trabalho é o adubo da relação. Por que o adubo da relação? Que associação estranha é essa? Ele é o adubo da relação, por quê? Porque o adubo, quando eu falo adubo, eu estou falando, vamos falar da cultura mesmo, da agricultura, eu estou falando daquele preparado que nós colocamos na terra para corrigir a acidez, o pH que chamam, está faltando isso, está faltando aquilo, sais, e por aí vai. Então, esse acerto, para que o solo receba bem a semente, ele é equalizado, é equacionado pelo adubo. O contrato, ele funciona da mesma forma na relação de emprego, na relação de trabalho. Ele é como se fosse um colchão que une e, ao mesmo tempo, afasta, mas de uma forma confortável, as duas partes, o empregado e o empregador. Por quê? Porque se o contrato for bem feito, ele tiver uma relação íntima com a função que o empregado vai desempenhar e com aquilo que o empregador espera do empregado, toda dúvida, toda crise, todo estresse que surgir, ambos vão confiar no que está escrito no contrato. Então, o contrato, ele é como se fosse um mediador. Ele funciona como mediador. Obviamente, se ele for bem feito. É a questão do adubo. O adubo, ele pode ser bom para a terra, que normalmente é, porque esse é o objetivo de se adubar algo, mas também pode ser, se não for feito por um especialista, algo desastroso. Às vezes o solo vai ficar pior do que estava, porque o adubo foi em demasia. Então o contrato é da mesma forma. E aí vocês vão me perguntar, o que é que esse contrato deve conter? Qual é o coelho que vai se puxar da cartola aqui? Eu não vou puxar nenhum coelho da cartola. Eu vou falar de um contrato de trabalho normal, mas com o detalhe daquela relação que está sendo tão bem plantada entre você, gestor, e a pessoa que você contratou. Então vamos lá. Primeiro ponto, o salário. O salário, ele tem que ficar muito bem definido. O salário base, se o seu funcionário vai ganhar salário mínimo, é fácil. Porque é uma coisa divulgada, é uma coisa tranquila de se obter. Mas se ele ganhar comissões, se for essa a remuneração que será aplicada a essa relação de emprego,